poder do útero e como acessar essa sabedoria esquecida do feminino, essa sabedoria que foi impedida de ser praticada e colocada para fora mesmo. Então, nós sabemos, né, que através da Idade Média e tudo que a humanidade passou nesse tempo de exclusão do feminino, muitas práticas de conexão que nós tínhamos foi proibida. Então, meio que nós somos obrigadas a desconectarem da nossa sabedoria. Então, o objetivo dessa aula, de verdade, é despertar a consciência das mulheres, né, sobre o útero como um centro de poder e não apenas como um órgão, além de ser o portal da vida. Né? Nenhum espírito chega no planeta sem passar pelo útero, por esse portal da vida. Então, o objetivo desse encontro é despertar essa consciência da mulher, né, sobre o poder que ela tem no útero dela. O poder, a intuição, a sabedoria ancestral, a força. Isso foi meio que excluído da mulher, né? Mas hoje é chegada a hora, o momento do resgate, né? Entendendo que dentro desse útero habita um portal sagrado, um portal de cura, de criação e de reconexão com o sagrado feminino. Então, é algo que nós precisamos buscar verdadeiramente dentro de nós, essa conexão com o nosso sagrado feminino. Então, aqui tem uma frase para vocês pensarem, sentirem. No ventre da mulher habita o mistério da criação. Ali não há só vida, há sabedoria ancestral. Então, é importante que vocês entendam o que representa o útero, não só como um órgão, mas algo mais profundo, a energética do útero, né? A sabedoria do útero e como ele vai influenciar toda a sua linhagem feminina. Então, é isso que a gente vai conversar aqui, para vocês entenderem também como poder se conectar a essa força tão incrível e, a partir daí, desse momento, trazer mais amor, trazer mais compreensão para cada mulher, né? Porque nós realmente estamos muito desconectadas dessa força. Então, por isso, não criamos, não manifestamos, não temos intuição, não sentimos o chamado de nada. Então, esse encontro é para poder mostrar para vocês que, para vocês se conectarem com vocês mesmas, existe um caminho a ser percorrido e super possível, que é esse resgate, que é esse convite para voltar para casa e que eu acredito que seja tão sagrado para a mulher. Por que esquecemos o poder do útero? Por que esquecemos o poder do útero? Então, a desconexão histórica com o feminino, né, gente, que vem de repressão, vergonha, silenciamento do corpo da mulher. Então, isso não é de hoje, isso é da nossa ancestralidade. É muito tempo atrás que esse feminino foi silenciado. E hoje nós sofremos, sim, as consequências desse silêncio, porque todo esse regime patriarcal, né, autoritário, ele bloqueou o acesso da mulher a esse poder, bloqueou totalmente o acesso da mulher. Então, inconscientemente, muitas mulheres ainda sentem muito medo de acessar esse portal, essa conexão com elas mesmas, né? Essa conexão espiritual, essa conexão mágica. Tem um ensinamento que fala que nós somos bruxas, nós apenas esquecemos. Então, nós acabamos esquecendo de quem realmente somos. Essa é a verdade. Por quê? Porque nos desconectamos da terra, das plantas, dos ciclos, dos animais. Então, nós nos desconectamos de tudo que nos conectava à nossa magia interior. O Sagrado Feminino é justamente esse convite para você voltar, né, olhar para dentro, para você colocar os pés no chão novamente, para você sentir o pulsar da terra no teu corpo, para que a tua magia transborde. Esse é o convite. Então, o que acontece? Né? Por que essa desconexão do feminino? Porque, gente, por séculos o feminino ele foi silenciado. Isso é história, né? O corpo da mulher, antes visto como sagrado, foi reprimido, sexualizado, objetivado, né?
e considerado impuro, ainda mais na Idade Média, na época da Inquisição, onde mulheres bonitas eram torturadas e mortas como bruxas, simplesmente por chamarem a atenção de homens que usava, como que chama, gente, aquela roupa de padre lá? É isso aí que vocês sabem, né? Então, se a mulher fosse muito bonita e atraente, ela já era considerada bruxa. Então, a sexualidade da mulher, ela foi proibida, era considerada impura, porque ela não poderia despertar desejo. Toda vez que a mulher despertasse um desejo num homem, ainda mais de batina, né? Batina, ela era considerada bruxa, porque falava que o demônio estava atiçando aqueles homens. Então, a sexualidade da mulher, ela foi muito abafada, muito reprimida. As mulheres têm muito problema com a sexualidade. A sabedoria do útero, os ciclos, os rituais. Então, a intuição, ela foi desacreditada e esquecida obrigatoriamente. Então, essa desconexão histórica, ela gerou vergonha, medo, autoanulação. Então, mas agora estamos em um tempo de retorno, um tempo de lembrar quem realmente nós somos. Porque nós fomos silenciadas por muito tempo, de fato fomos mesmo. Hoje não é mais, não é necessário esse silêncio, só que nós ainda estamos vivendo os resquícios de uma época onde a mulher foi silenciada. Então, nosso corpo ainda não sente conexão com a magia, nosso corpo ainda não sente conexão com a terra. Nós precisamos nos abrir para essa conexão, nos conectar mais com essa força, né? Com essa força ancestral que vem da nossa linhagem feminina, com a conexão mesmo com a lua, com os elementos, com as estações, com o pulsar da terra. É dessa forma que nós vamos resgatando novamente a nossa força e o nosso poder. Tem estudos que falam que nós nos perdemos no tempo, e para mim faz muito mais sentido, porque os antigos, né, os povos antigos, eles tinham muito mais sabedoria, visão e conexão do que nós temos hoje. Então, as mulheres antigamente, elas conheciam um portal, né, elas conheciam o útero como um portal de força, elas reconheciam a intuição que vinha pelo útero, e que nós perdemos isso. Então, para nós encontrarmos essa força hoje, nós precisamos ir de encontro a ela, quando na verdade isso era natural da mulher, né, que foi arrancado de nós. O útero, ele foi reduzido a uma função biológica, mas ele é muito mais, ele é um templo, é um tambor, ele é um oráculo. Isso é importante que a gente entenda o valor do nosso útero. O útero não é apenas um órgão biológico, ele é um templo sagrado, é um tambor que pulsa com a terra. E diz, né, o oráculo, por que ele é um oráculo? Porque ele guarda a sabedoria ancestral do feminino. Então é ali que habita o mistério da criação, o mistério da cura. É ali que traz a nossa liberdade de sermos quem nós nascemos para ser. Então, quando uma mulher esqueceu o seu útero, bem da verdade é que ela se perdeu de si mesma. É isso que vocês têm que entender. Quando essa mulher se reconecta, é que ela volta para casa. Quando ela aprende, né, o caminho de volta, quando ela se conecta novamente com o templo de poder dela. Parece que é apenas um ensinamento bonito, mas não é algo profundo e transformador. Quem se conecta verdadeiramente com o seu útero, aqui eu sei que tem várias meninas que estão fazendo trabalhos profundos de cura uterina, elas podem falar aqui no chat do Zoom como é transformador essa conexão quando nós nos abrimos para essa cura do útero. O útero como centro energético, emocional e espiritual. Então, vamos entender um pouco mais sobre o que é o útero, desmistificando esse lado do útero apenas como um órgão, mas nos aprofundando mais no que ele representa para a mulher, porque o útero ele é o cálice sagrado da mulher, é o que representa o feminino.
O útero como um portal entre mundos, onde se gera, se guarda e se transmuta. Então, o útero, ele é um portal entre os mundos. Por que um portal? Porque todo espírito, para reencarnar, precisa passar por um útero. Jesus precisou. Esse é o portal da vida aqui na Terra. Ninguém chega aqui na Terra que não for por um útero. Olha como isso é profundo, gente. Agora pense, ele é um portal para ele gerar uma criança, para ele trazer essa alma para a Terra. Não seria qualquer órgão, né? Seria um órgão preparado para receber, para abrir esse portal. Então, o útero é um portal entre os mundos, tá? É onde a vida é gerada, aonde as memórias são guardadas e é onde as emoções, os traumas, as energias também podem ser transmutadas. Tudo, gente, tudo que passa por uma mulher, físico, emocional, espiritual, tudo, vai tocar o centro sagrado do útero. Ele é um caldeirão da criação, da cura e da transformação. Não tem como não armazenar emoções e traumas dentro do útero. Por isso que nós trabalhamos muito a vaporização uterina dentro dos trabalhos, nos círculos, justamente para libertar esses traumas, essas inseguranças, esses medos que ficam registrados nesse portal da vida. Agora vamos entender sobre as memórias que o útero carrega. Isso aqui é mais profundo ainda. Dores, traumas, ciclos ancestrais. Gente, os ciclos ancestrais, esses são muito desafiadores, tá? Porque o útero ele carrega memória antiga. Dores que não foram ditas, não foram expressadas, traumas que não foram esquecidos. Então, são marcas de relações, partos, abortos, tudo que foi silenciado por muitas mulheres que vieram antes de nós. Então, essas dores, elas vêm da nossa ancestralidade, principalmente, como eu sempre falo, da nossa linhagem feminina. Então, ele guarda também ciclos vividos, história das mulheres que vieram antes de nós, nossas mães, avós, bisavós. Então, o útero, ele é um lugar onde o tempo se acumula de forma das energias. Então, as energias vão se formando, é um tempo dentro do seu útero. É um tempo onde está ligado o passado, o presente e o futuro que você vai estar criando. Então, gente, por isso, curar o útero é curar a linhagem que cada mulher carrega. Cada mulher carrega a sua linhagem. Não dá para fugir disso. E algumas em especial, talvez as que estão comigo aqui, são as escolhidas para quebrar esses padrões familiares. E o útero é a forma de nos libertar desses padrões. Então, a gente tem que entender que se não olharmos para o nosso feminino, se não buscarmos essa cura interior, se não entender que muito do que nós carregamos não é nosso, se não entendermos, não conseguimos curar. Por que acontece que a maioria das mulheres acredita, de fato, que toda dor que ela está carregando é dela? E não é. Muitas dessas dores não são nossas. Muitas dessas dores são das nossas ancestrais. É importante que o que vocês recebam aqui façam sentido para vocês, tá? Porque se não fizer sentido para vocês, vocês não conseguem reconhecer o que de fato representa o útero de vocês. As memórias que o útero carrega, né, as dores, os traumas das nossas ancestrais, a necessidade de curar a nossa linhagem. O útero como um centro de intuição. Muitas vezes ele fala antes da mente perceber. Então aqui nós vamos começar a entender que o útero ele também é um portal de conexão com a nossa intuição.
Por que a mulher tem muita intuição, né? Por quê? Porque o feminino, ele é intuitivo por natureza. A intuição, ela faz parte da energia feminina. E o útero, ele é o portal da intuição. Ele é um centro profundo de intuição. O útero, ele sente as coisas antes mesmo que ela aconteça, antes mesmo que a mente entenda, o teu útero já sentiu. Sabe aquele aperto, aquele calor que a gente sente? Aquela sensação inexplicável que diz sim ou não, eu devo ou não fazer. Aquela intuição vem do seu útero, porque ele é um portal. Ele é como se fosse uma bússola interna da mulher. Se você se conectar ao seu útero, quanto mais conexão você tem ao seu útero, com o seu útero, mais intuição ele libera para você. Então, quando estamos realmente conectadas com ele, tomamos decisões com sabedoria e com verdade. Olha como isso é profundo. Porque quando nós estamos conectadas ao útero? Porque o útero ele é um centro de poder. Eu não gostava do meu útero porque sangrava demais, a Adriana está falando. Mas agora estou me curando e aprendi a amar o meu útero e estou me curando. Mana, o sangue é sagrado. Nosso sangue traz vida. Ele não é algo ruim. Precisamos desmistificar o que foi imposto pelo patriarcado. Não é militância, gente. É necessidade de nos conectarmos com nossos ciclos, com o nosso corpo, com o nosso sangue, como algo sagrado. Tanto que, quando nós vamos entrando no climatério e na menopausa, a mulher ela sofre demais a ausência do sangue. O sangue é vida. Então, devemos honrar e conectar com esse sangue, faz parte da nossa natureza, mas que por muito tempo nós entendíamos isso como algo negativo, ruim, nojento. É porque foi passado isso para a gente. Essa é a verdade. Foi assim que nós crescemos. Mas precisa mudar. Nós precisamos mudar as próximas gerações. Toda mulher que busca esse conhecimento tem essa responsabilidade de mudar as próximas gerações. As meninas que vêm passar pela menarca, mostrar o quanto é sagrado a primeira menstruação dela, o quanto é bonito. Então, nós precisamos mudar isso, ressignificar isso. Agora, vamos falar sobre os arquétipos ligados ao útero, a sacerdotisa, a curandeira, a criadora. Então, dentro do útero, nós temos vários arquétipos ancestrais que despertam conforme nos reconectamos com a nossa essência. A sacerdotisa, por exemplo, ela é conectada ao invisível, escuta o invisível, honra o sagrado. A sacerdotisa é aquela que tem sensibilidade com as energias, intuição, que vem da onde? Do nosso útero. A curandeira, aquela que transforma dor em remédio. Quando estamos conectadas ao nosso útero, estamos conectadas também à nossa missão de vida, ao nosso servir. Nos tornamos, sim, um remédio para aquelas pessoas que estão precisando. A criadora que dá forma aos sonhos e manifesta no mundo. Por quê? Porque o útero é o portal da criação da mulher. Então, esses arquétipos, todos esses arquétipos, eles não estão fora de nenhuma mulher, eles habitam em todas as mulheres. E o útero, ele é o portal que ativa esses arquétipos dentro da mulher. Porque o útero, ele reflete o que? A nossa alma, né? O útero, ele é o espelho da nossa alma. Porque muitas mulheres não conseguem realizar os seus sonhos, porque não tem conexão com o útero, que é o portal da vida, que é o centro de poder e de criação. O útero é o centro de criatividade. E quando a mulher não está conectada com essa criatividade, ela não cria nada na vida dela. A Pri está falando aqui. Sinto muita falta de menstruar, porque foi com você que entendi como era importante a menstruação.
Mana, exatamente assim como eu fui um canal para chegar essa informação e conseguir ressignificar o que muitos falavam que era algo horrível e sujo, nós temos essa responsabilidade também de passar isso para as futuras gerações, para que elas consigam verdadeiramente honrar os ciclos dela. Vamos falar agora sobre a sabedoria esquecida e o que vive adormecido no útero da mulher. Gente, os dons adormecidos. Quais são os dons adormecidos que vivem no útero da mulher? Que eu falei, a cura, que vem do arquétipo da curadora, da curandeira, visão, sensibilidade, criação consciente. Tudo isso vem da sabedoria do útero. Olha como é importante nos conectarmos à sabedoria do útero. Então, dentro do útero vive vários dons que toda mulher possui. São sementes sagradas à espera de um despertar. Esse despertar, ele é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Esse despertar, ele começa a acontecer com uma simples necessidade de busca. Então, essas pessoas que estão comigo hoje nas lives, que sempre participam, essa busca, esse chamado de dentro, é o começo do despertar. Então, a cura que transforma as feridas em sabedoria, a visão que acessa o invisível com intuição profunda. Muitas mulheres que trabalham com terapias, né? A gente sabe que vem dessa cura, dessa transformação de muitas feridas que se tornam sabedoria. A visão que vai acessar o invisível com uma intuição profunda, que vem do nosso útero, a sensibilidade que sente o mundo além da razão. Essa sensibilidade da mulher medicina, de se conectar à natureza, de silenciar um pouco para ouvir o som do seu coração, para se conectar ao seu corpo, ao seu útero. É isso que estamos precisando. Criação consciente é uma sabedoria esquecida, adormecida no útero da mulher. Essa criação consciente, gente, que manifesta a vida, projetos, realizações, realidades com intenções. Então, o útero, ele é o portal da criação. A mulher, ela esqueceu do útero como esse portal da criação e ela não cria. Então, esses dons que vêm da sabedoria do útero são dons de todas as mulheres, por direito, são dons ancestrais, herdados pela ancestralidade, pela linhagem de cada mulher. Ela só precisa se lembrar, ela só precisa acreditar, ela só precisa ativar esses dons. Somente isso. Na espiritualidade, gente, nada é difícil, tá? Tudo é muito simples. Só basta permitir que isso venha até nós. Porque o livre-arbítrio é o que bloqueia tudo, né? O útero como canal de comunicação com a terra e com o divino feminino. Gente, o útero, ele é um canal de comunicação direto com a mãe terra, com o divino feminino. Não tem como não nos conectarmos à terra, a sagrada terra, a consciência planetária. Eu sempre falo isso no círculo, somos filhas da terra, precisamos resgatar esse poder. Então, o útero, ele é esse canal direto com a terra, ele pulsa no mesmo ritmo que os ciclos da lua, das marés, das estações. Entende como nós precisamos, de fato, nos conectarmos à terra? Então, quando silenciamos e ouvimos, sentimos que não estamos sós, né? Porque a terra vai nos guiar e o sagrado feminino, gente, sempre vai nos sustentar. Sempre vai nos sustentar. Naquele momento onde nós vamos nos sentindo sozinhas, desamparadas, isso acontece por falta de desconexão com o seu sagrado feminino. Porque se você se conecta com o teu útero, com o teu corpo, com os seus ciclos, você não se sente só.
porque você nunca vai estar só. É o portal que se abre. É no útero que a mulher se reconecta com o cosmos e com as suas raízes, mesmo ao longo do tempo. Não importa quanto tempo. Nós temos conexão com todas as nossas linhagens. Isso nunca vai mudar. Isso foi passado também para os nossos filhos. Linhagens femininas que sabiam usar o útero como oráculo, como altar interno. Como eu falei, as mulheres antigamente elas tinham mais sabedoria, mais conexão com o invisível do que nós mesmos. Nós enxergamos a realidade apenas de 1 a 3%, dependendo do nível de consciência de cada um, do que realmente é real. Nós temos um corpo limitado, e nosso corpo é como se ele fosse uma cápsula limitada. Nós somos uma espécie que não enxergamos o mundo de fato como ele é. Nós enxergamos no máximo 3% do que realmente existe fora de nós. Então, nós enxergamos o mundo através do nosso olhar, totalmente limitado. E como não queremos acreditar na magia do nosso útero, não acreditamos no poder que carregamos quanto mulher, no poder do nosso útero como um portal de luz, um portal sagrado da vida. Afinal de contas, nós recebemos um espírito dentro de nós, gente. Dentro de nós. Será que precisa ser tão... Será que nós precisamos ser tão céticas? De verdade? Ah, isso não faz sentido, isso daí não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Quantos estudos já saíram sobre a conexão que temos com a nossa ancestralidade, a bagagem espiritual que nós carregamos com a nossa linhagem feminina, inclusive a feminina, que é mais profunda? Será que não está na hora de nós começarmos a abrir os olhos para o além daquilo que enxergamos, daquilo que foi falado para nós? Será que já não está na hora de despertarmos a nossa consciência mesmo? Nossas ancestrais, elas conheciam o útero como oráculo, um oráculo vivo, um altar interno. Coisas que nós não temos mais essa conexão. Então, mulheres das linhagens antigas, curandeiras, parteiras, sacerdotisas, elas usavam o útero para se conectar, para receber visões, para sentir o tempo. Aquele tempo certo de agir, se comunicava com o invisível. O útero sempre foi para essas mulheres como uma bússola do tempo, um portal. Mas, infelizmente, né, nós sabemos que esses saberes foi silenciado, foi esquecido, foi apagado. E por isso que eu sempre falo que a humanidade ela teve um atraso evolutivo enorme por conta desse feminino que foi deixado de lado. Porque esse feminino é a energia que desperta. Então, mas agora o que acontece? O feminino, ele chega, né, o sagrado feminino, ele chega na atualidade com força total. Porque o que era segredo antes, hoje, gente, hoje é um portal de reconexão, é uma semente de reconexão, é um convite para toda mulher, toda, o convite ele está lançado para toda mulher começar a olhar um pouco mais para o teu corpo como um portal de criação e não apenas pelo que está acontecendo fora do corpo dela. Por isso que muitas mulheres estão sofrendo, doentes, se mantendo em relacionamentos tóxicos, violentos, agressivos. Muitas mulheres suportando conviver com pessoas que não deixam elas bem, não nutrem essas mulheres, drenam. Por quê? Porque não conhecem a força delas, ainda está vivendo como se dependesse do masculino, como se fossem ainda submissas e inferiores ao masculino. Por que tantas mulheres hoje sentem esse vazio?
E como isso está ligado à desconexão com o útero. Vamos entender um pouquinho isso, né? Então, muitas mulheres hoje, elas carregam esse vazio, esse silêncio, né? Essa sensação de não pertencimento, de falta de sentido, de estar desconectada de si mesma. Mas esses vazios, gente, muitas vezes ele vem daquela desconexão com o teu próprio útero. O que é o útero? É o teu corpo, é o teu feminino. Se desconecta do centro da criação, da intuição, da identidade física, daquela identidade física profunda, com aquilo que ela é em essência. Entende como isso é sagrado? A mulher não consegue perceber a sua missão de vida, não entende o que ela está fazendo aqui, justamente porque não se sente conectada ao seu corpo. Então, quando nos afastamos de fato do nosso ventre, nos afastamos da nossa essência. Mas, ao nos reconectar com ele, lembramos que quem somos, né? De onde viemos e como podemos manifestar a nossa melhor versão. Então, o útero, ele é um portal para você se reconhecer. Aquilo que parecia vazio dentro dessa mulher era apenas um chamado de volta para casa. Apenas o chamado do útero dela. Filha, volte para casa. Reconheça a sua força. Você é muito mais do que você acredita, do que foi falado. Muitas vezes você foi silenciada. Quantas vezes aqui nós mulheres fomos silenciadas? Eu, por exemplo, fui muito silenciada pelo meu pai. Meu pai nunca me ouviu. Toda vez que eu tentava falar com ele, ele mandava eu calar a boca. Eu nunca consegui expressar nada para o meu pai quando eu era criança. Quando adulta, aí já não tinha mais jeito, né? Quando me tornei adulta, já não tinha mais relação que sustentasse. Mas desde criança, muitas de nós aqui fomos silenciadas, caladas. E hoje temos dificuldades para nos expressar, temos dificuldades para reconhecer a nossa capacidade. Tudo isso por conta do masculino patriarcal, que foi também programado para manter sempre a mulher silenciada. E para nós mulheres que fomos silenciadas na infância e herdamos esse silêncio das nossas ancestrais, é mais desafiador para nós hoje colocar nossa voz no mundo. Tem que ter coragem, tem que confiar na espiritualidade, na ancestralidade que a gente carrega. Quem aqui foi silenciada quando eram crianças? Coloca aqui para mim, meninas. Então, essa mulher que foi silenciada na infância, ó, aqui a Josi está falando, eu também era pelo meu pai. Então, nós crescemos assim, entendendo que nós temos que abaixar a cabeça, engolir o choro. A Aira está falando, eu também, pelos meus pais e madrasta. Olha como isso é profundo, gente. Isso aí não é só a Marci também está falando, e até hoje pela minha mãe, olha, principalmente, a Simone, eu era pelo meu irmão mais velho. Isso daí parece algo simples, né? Mas é tão profundo. Porque muitas mulheres estão em relacionamentos onde elas não são felizes justamente porque não conseguem se expressar. A Ana fala assim, muito não tinha voz e hoje tenho dificuldade em me expressar. Exatamente, Ana. A Keila falou, além de silenciada, eram incentivadas a ser sempre boazinha, que não dá trabalho. Ela era elogiada por isso. Exato, mana. Além de silenciadas, ainda é exatamente isso. A minha irmã, que era mais boazinha, sempre foi vista como a filha melhor. E eu, toda vez que tentava falar, eu apanhava, era silenciada e fui sempre vista como ovelha negra da família. A Helena também, eu também, mas pela minha mãe. De alguma forma, a gente foi muito silenciada, porque a mãe aprendeu que deveria silenciar o filho, porque assim também ela foi. Então, nós vamos acumulando isso dentro de nós. E hoje, como nos expressamos no mundo? Como vamos colocar o nosso sentir no mundo? É muito difícil, gente. É uma palavra que eu não gosto de usar, mas é desafiador demais, porque nós precisamos quebrar muitos padrões.
Então, até inclusive nas formações mesmo, como guardiã do sagrado feminino, algumas alunas me pedem ajuda. Eu não estou conseguindo, não estou tendo coragem, eu tenho medo de fazer círculos. Por que esse medo? Um medo irracional de fazer círculo com outras mulheres, onde é tudo tão leve, tudo fluido. Por que esse medo irracional? Porque foram silenciadas. Primeiro, porque nós já carregamos essa bagagem do medo de nos conectarmos às outras mulheres, né? Esse medo ancestral de estar com outras mulheres, né? Porque isso era considerado bruxaria na Idade Média. Então já traz esse medo dentro do inconsciente. E o medo de se expressar como se estivéssemos se expressando para os nossos pais. O medo da reprovação. Então, nós precisamos entender que para nos libertar, né, dessas amarras invisíveis que vêm da nossa infância, eu sempre falo que as dores mais desafiadoras para curar é a da criança interior. É a mais desafiadora, de fato é. Por quê? Porque a criança ainda reage dentro de nós. Então, a criança se manifesta quando a gente tem que falar em público, a criança se manifesta quando a gente quer ter autoridade diante do marido, do chefe, acaba silenciando, pode até xingar, brigar, mas acaba aguentando tudo, porque foi assim que essa criança aprendeu. Então, para olhar para isso, para ter coragem para olhar mesmo, de fato, o que realmente essa criança está sofrendo, a gente precisa ter esse despertar espiritual. Precisa ter coragem para quebrar padrões, precisa ter coragem quebrar padrões da nossa ancestralidade que foi silenciada, da nossa criança interior que foi silenciada. E sabe como é que a gente faz isso? A gente é desafiando o nosso medo, a nossa insegurança, porque cada vez que nós vamos desafiando esse medo, nós vamos reconhecendo a nossa força. E é dessa forma, tá? Porque é fazer o contrário do que tantas mulheres na sua linhagem, tantas mulheres lá atrás não tiveram coragem de fazer. É fazer o contrário dessas mulheres. Meninas, eu trouxe aqui um ritual, uma prática de reconexão com a energia do útero. Vamos fazer uma meditação guiada, que é um convite aqui para cada mulher que está comigo hoje, para se abrir para a força ancestral, para se conectar mais com o útero sagrado, nossos órgãos, todos os nossos órgãos abençoados, eles têm uma consciência espiritual, gente. Os nossos órgãos não dependem de nós para funcionar. Entende? Eles têm uma sabedoria. Tudo que acontece no nosso emocional afeta diretamente cada órgão. Por exemplo, para vocês entenderem, a minha filha, ela passou por uma situação complicada aí e ela ficou chateada com algumas coisas, mas achou melhor não comentar. E quem conhece a Camille aqui, a Pri conhece, a Jana, a Keila, já foi no Sagrado, sabe que a Camille é super reservada, é super de boa. Mas o que acontece? Ela ouviu coisas que ela não gostou. E aí ela escolheu se calar. E ela é bruxona, né, gente? Quem conhece numerologia, ela é 7 de alma. Então, assim, a espiritualidade pulsando e a energia assim, sensível ao extremo. No dia seguinte, a dona Camille acordou com dor de garganta. Uma deusa, a Pri tá falando aqui. Super tranquila. Pois é, ela acordou com dor de garganta, uma dor de garganta horrível, horrível. Aí fomos comprando remédio, tudo. Eu só falei para ela: Isso aí, minha filha, foi o que você engoliu e que você não colocou para fora. Na hora que eu falei isso, ela falou: Pois é, realmente tem razão. Eu engoli aquilo a seco e não coloquei para fora. Então, o que eu quero trazer isso para vocês? Tudo que reflete no nosso corpo emocional. E cada parte do nosso corpo vai refletir algum tipo de emoção. Então, o nosso útero, ele segura muitas coisas. Porque o nosso útero, ele é a conexão maior que nós temos com o nosso feminino. Então, devemos nos conectar a ele. E é importante vocês entenderem que nos conectarmos à nossa essência, ao nosso corpo, ao nosso sangue, gente, isso deveria ser um ritual diário
tá? Isso deveria ser um hábito, isso deveria ser passado para as próximas gerações, para que as futuras gerações não precisem passar por tudo isso que nós estamos passando aqui. Né, que as futuras gerações já consigam, de fato, se conectar ao sagrado feminino, se conectar ao poder, né, a cura dentro delas. Então, vamos fazer uma meditação guiada. Vou pedir para vocês se conectarem mais com o corpo de vocês, não ficar tanto na mente analítica, tentando entender as coisas, apenas silencie a mente. Porque, gente, eu sempre falo isso, tudo acontece de dentro para fora, tudo, tudo. Já dizia o nosso mestre Yeshua, Jesus, o reino de Deus está dentro de cada um. Então, tudo, tudo, tudo é dentro, gente, não é fora. Então, por isso que a meditação é tão importante. É olhar para dentro, é um momento onde você vai sair um pouco desse. Desse teatro que é a vida, porque nada disso é real, né? A física quântica já prova que nada disso é real, e quando nós vamos realmente ter um momento de olhar para dentro, de onde tudo emerge. Então, vamos fazer uma meditação guiada de conexão com o útero. Eu vou pedir para vocês agora sentar confortável, bem confortável, sentir bem tranquilas, fechar os olhos. E agora, dar uma oportunidade para o teu corpo, para essa consciência, para esse corpo incrível que é consciente. O teu corpo, ele é vida. Ele é consciência, ele é sagrado, ele é o templo da sua alma. Agora feche os olhos, respira profundamente e solta o ar. Se conecte agora com a sua respiração. Mais uma respiração profunda, respira, puxa bastante o ar. Cheira a flor, sopra a velinha. Mais uma vez, cheira a flor e sopra a vela. Vão sentindo o corpo relaxar, a mente acalmar. Sinta agora o seu coração, o seu corpo. Sinta cada respiração. E agora vai respirando lentamente. Permita que o seu corpo se entregue ao momento presente. Vai acalmando a sua mente, se conectando ao seu corpo. E agora, leve a atenção para o seu ventre, para a região do seu útero. Coloquem as mãos suavemente sobre ele, sentindo o calor e a energia que emana desse espaço tão sagrado. Se conecte ao seu ventre. Imagine agora que você está entrando em um templo muito antigo e sagrado. Esse templo está dentro de você, bem no centro do seu ventre. Veja as paredes deste templo, feitas de luz dourada, brilhando suavemente, acolhendo você com amor e proteção. Sinta o chão firme, a energia serena que pulsa nesse espaço. Esse é o seu santuário interior, o templo do útero, o lugar onde a vida, a sabedoria
e a cura habitam. Agora, permita que uma luz suave, cor-de-rosa ou dourada, comece a brilhar dentro desse templo. Ela aquece e ilumina cada canto, dissolvendo qualquer sombra, medo ou dor que possa estar ali. Agora sinta essa luz expandindo, preenchendo o seu útero com amor, aceitação e poder. Você está segura, protegida e amada. Se quiser, faça uma pergunta para o seu útero, para essa sabedoria interior. Pode ser algo que você deseja curar, uma orientação que precisa, ou apenas um pedido de conexão. Silencie a sua mente e espere pela resposta, que pode vir em forma de sensações, imagens, palavras, ou até mesmo um sentimento que brota do seu peito. Respira profundamente, sentindo a energia deste templo vibrar dentro de você. Você é uma guardiã desse lugar sagrado, uma mulher medicina. Quando você estiver pronta, agradeça ao seu útero, o seu templo interno, por essa conexão profunda. Comece a trazer a sua atenção novamente para o seu corpo físico. Vai sentindo os seus pés, as suas mãos, o seu peito que sobe e desce com a respiração. Quando você se sentir preparada, pode abrir os olhos, trazendo com você a paz e a força deste momento. Esse templo sagrado que é o teu útero, ele está sempre com você, ele está dentro de você, disponível para ser visitado sempre que você desejar. Profundo, né, meninas? Eu me conecto com essa força do útero, mesmo não fazendo a meditação, apenas guiando com vocês, mas eu já me conecto com essa energia incrível que é reverenciar a mulher que eu sou. Paz, a Priscila falou. Maravilhoso, sentindo o útero pulsando, vivo. A Kátia falou, delícia, Cíntia. Catita, Kátia, minha querida. Quando nós encontramos o nosso caminho de volta, nós nos curamos. E não, a cura não é sobre doenças físicas que eu estou falando. Nos curamos das nossas sombras, dos obstáculos na nossa vida, nos curamos da escassez, nos curamos de muitas coisas. Porque o caminho é dentro, gente. O caminho não é fora. O caminho é dentro. Maravilhoso demais. Foi mesmo bem envolvente. Quanto mais vocês permitirem essa conexão com o útero de vocês, quando vocês forem tomar banho, que vocês colocarem as mãos, deixar a água cair no corpo de vocês, conversar com o útero de vocês, quanto mais vocês buscarem esse contato com esse sagrado feminino, gente, mais vocês vão despertar a consciência, mais conexão com a missão de vida vocês vão ter.
Entende? Porque muitas vezes nós nos recusamos, né? Muitos de nós recusamos esse lado feminino nosso. Só que agora é hora de resgatar. Eu recusei muito. Eu era aquela pessoa que não acendia uma vela, achava tudo um absurdo, não queria saber de nada disso, eu fugi muito da espiritualidade, eu passei a minha vida inteira fugindo da espiritualidade, até eu entender que essa luta só eu ia perder. Eu me vi criança dentro do útero, fiquei olhando o brilho das paredes. Aira, que lindo! Não consegui viver adulta, é assim mesmo, Cíntia, menina. Lindo demais. Cada um teve a vivência que precisava para esse momento. Porque a consciência de cada mulher que guiou esse caminho do útero sabe o que cada uma precisa. E a gente precisa confiar na nossa consciência espiritual. Meninas, aqui eu trouxe alguns exercícios de conexão diária com o útero, que eu acho que lindo essa conexão com o nosso útero, Cíntia. Lindo, necessário, incrível, transformador, curador. Tudo vem do útero, a prosperidade vem do útero, o relacionamento maravilhoso vem do útero. A Kátia fala, eu também fugi a vida toda da espiritualidade, aos 40 anos cedi, foi incrível. A gente foge, né? A gente foge porque nós temos esse medo inconsciente, né? Inconsciente de que vamos para a fogueira. Então, esse medo das nossas ancestrais que ficou arraigados no nosso sistema. Por isso que nós fugimos. Muitas mulheres hoje curandeiras que trabalham com cura, com auxílio, com espiritualidade, fugiram muito por esse medo inconsciente daquilo que a gente já traz da nossa ancestralidade, né? De que era proibido se conectar. Então, gente, exercício de conexão diária aqui com o útero, tocar o ventre com presença e amor, que é o que eu falei para vocês, assim, que eu costumo fazer no banheiro. Eu fecho os olhos e coloco as minhas mãos no meu útero e fico me conectando, imaginando uma luz rosa transbordando o meu útero de amor e passando para o meu corpo todo. Eu acho que é um exercício de amor que nós vamos dar para o nosso corpo, para as nossas células. Eu tenho esse contato com a espiritualidade desde criança, mas tive que passar por situações onde estou passando para entender agora. Simone, esse é o caminho, viu, irmã? Esse é o caminho. Nós temos essa sensibilidade muito aflorada, né? A mulher, ela já vem, como eu sempre falo, né, que alguns espíritas falam, que é o espírito quando resolve, de fato, evoluir, ele vem como mulher. Quando ele resolve que ele quer cumprir com o programa reencarnatório dele, ele nasce mulher. Ela ainda brinca, essa espírita, e fala, os homens estão só de passeio. Então, é isso. Nós, mulheres, nós trazemos muito forte essa conexão com a espiritualidade, muitas desde criança, eu também desde criança. Então, por um tempo, eu também fugi muito, só que chegou uma hora que era só sofrimento, só sofrimento. E aí eu percebi que com a espiritualidade tudo é mais leve, uma verdadeira sacudida, é isso mesmo. O meu ego ainda foge, a Adriana está falando, e é uma luta diária. Sou terapeuta, mas tenho que lutar comigo mesmo para realizar as terapias. Me sinto bloqueada. Mana, é exatamente isso. Você tem que desbloquear o seu poder, acreditar na sua força. Todas as vezes que vamos auxiliar alguém, independente de sermos terapeutas ou não, já não é mais a mente que está no comando. É a espiritualidade que a gente carrega, a nossa sabedoria ancestral que se manifesta. Então, nós precisamos confiar naquilo que nós carregamos e no nosso chamado, tá? Outro exercício aqui para conexão diária com o útero é escrever a carta para o útero. Escrever uma cartinha, por quê? Porque quando você coloca a escrita, o poder da escrita, da palavra escrita, você está emanando essa energia no teu útero. O verbo, ele, né, construiu o mundo, né? Deus construiu tudo através do verbo, primeiramente do desejo, que veio em seguida o verbo. Então, o verbo, ele é falado, né, que são as palavras, ele é pensado e ele também é escrito, né? Escrito e também sentido. Quando nós vamos escrever,
né, uma carta, tanto uma carta para banimento, alguma coisa que a gente quer tirar do nosso coração, quanto algo que a gente quer inundar de amor, essa carta é uma informação que nós estamos entregando para aquele destinatário. Então, ele tem muito, muito poder. Então, escreva uma carta para o teu útero pedindo, muitas vezes, perdão, né? Perdão por não ter aceitado ser mulher, muitas mulheres não aceitam ser mulher ainda, por não ter aceitado o seu sangue, por ter rejeitado o seu sangue, os seus ciclos, e uma carta de amor, né? Agradecendo pela força, pelo poder e tudo que o útero nos traz, que é vida, constante vida, uma vida pulsando dentro de nós. Outra forma também de se conectar com o útero é dança circular, com foco no baixo ventre, dança do ventre, né? Ou aquela dança onde você vai, que nós chamamos de dança das emoções, que você coloca uma música e você vai deixar o teu corpo fluir com a música. Então, conforme você vai deixando o seu corpo fluir, que a gente faz muito no Sagrado Feminino, né, meninas? É nesse momento que nós vamos nos conectando à energia do nosso ventre. Outra coisa é usar cristais, vaporização, rituais lunares, que é uma forma de se conectar muito. A pedra da lua, gente, a pedra da lua é incrível para se conectar ao útero. Vocês podem deitar, colocar a pedra da lua, por exemplo, acima aqui na barriga, em direção ao útero, colocar um mantra de conexão da frequência do útero e deixar essa pedra ali, ficar ali por uns 5, 10 minutos, porque você vai limpar, ela ajuda a limpar esse útero que muitas vezes está carregando muitas memórias, memórias nossas, memórias antepassadas. Então, são muitas memórias ali dentro do útero. De alguma forma, isso precisa sair. Memória do ex, né, que a gente também guarda ali dentro. Então, é muito trabalho que nós precisamos fazer. O nosso útero ele é um reservatório. As mulheres não entendem isso, então elas carregam um monte de coisa na vida delas que não pertence a elas, né? Muitas energias do ex, que fica tudo alojada dentro do útero. Então, essas mulheres acabam atraindo homens parecidos com os que elas já teve no passado, com os ex, porque vibra a energia do ex. Então, muitas vezes, as dores que essa mulher sentiu de rejeição, dor, por exemplo, de abandono. Ela também guarda ali todas as dores da mãe, que foi passada para ela ali quando ela foi gestada, da avó. É muita coisa para a gente limpar, né? As mulheres, antigamente, elas sabiam desses mistérios, então elas tratavam com vaporização do útero, com essa conexão com a terra, com os rituais com a lua, porque elas conheciam os segredos, os mistérios, que foi escondido de nós, né? Foi meio que uma tentativa de exclusão, né, que foi perdido de nós. Então, esses resgates são importantes para a humanidade despertar. E tudo isso foi perdido, foi proibido essas práticas. Por isso que eu falo, o sagrado feminino, ele traz a prática, as práticas ancestrais, aquelas práticas que foram perdidas. De fato foram proibidas. E por que foram proibidas? Porque curava as mulheres. Porque transformavam o poder das mulheres. E nós temos a essência da curandeira dentro de nós temos toda essa essência da sabedoria ancestral dentro de nós, da criadora. Só precisamos, de fato, acreditar, buscar que isso já é nosso, isso já nos pertence. Nós só precisamos nos abrir para receber. Certo, meninas? Espero que vocês tenham entendido a importância de se conectar verdadeiramente com o útero de vocês, o quanto isso vai trazer cura, transformação, prosperidade, bênção na vida de vocês, o quanto se conectar ao teu corpo, a sabedoria do corpo vai fazer com que vocês enxerguem a força que habita dentro de vocês. A Pri está falando, live maravilhosa, gratidão sempre pelo aprendizado. Oh, minha querida, Aira, gratidão, minha deusa. Eu que agradeço vocês por fazer parte. Esses encontros são incríveis para mim também. Reconheçam a força de vocês, reconheçam que vocês estão vivendo aqui dentro de um corpo físico feminino, porque tem dons do feminino que esse espírito que aloja esse corpo precisa, é necessário. Então, cada mulher que reconhece
a sua força dentro desse corpo, tudo aquilo que esse corpo está transbordando, aquela mulher consegue manifestar aquilo que ela veio viver na Terra. De forma sábia, de forma leve, sem sofrimento, trazendo bênçãos, tanto para as suas vidas, como para a vida da família de vocês, para a vida de todas as pessoas que chegam até cada mulher aqui presente, tá? Então é importante que vocês reconheçam essa força. Gratidão, muito lindo e curador, sempre esses encontros, a Helena está falando. Gratidão por vocês fazerem parte aqui desse encontro hoje. É uma honra tê-las na live. Agradeço profundamente. Se essa live tocou vocês de alguma forma, envie para alguma amiga, alguma mulher que está de fato precisando reconhecer a sua força, o seu poder feminino para trazer essa cura. Então, juntas somos potência e podemos nos ajudar a curar o mundo, porque o segredo do despertar espiritual está na mão das mulheres. Gratidão, meninas. Até a próxima. Arro!